E hoje nós vamos receber aqui, com muita honra, com muita alegria, o meu amigo, meu irmão, Edivaldo Dias. Ele vai bater um bate-papo aqui, a gente vai falar sobre sabedoria, sobre terapia, vamos falar sobre amizade, vamos falar sobre traumas emocionais, relacionamento, superação, criação de filhos. Tá incrível o conteúdo que foi preparado para você nessa live. Então chama todo mundo da família para estar aqui com a gente na live de hoje. Então eu vou convidar o meu amigo Edivaldo para entrar aqui na live. Deixa eu mandar o convite para ele, para a gente começar a live de hoje. Muito bem. Bem. Excelente. Seja bem-vindo, Edivaldo. E aí, Juan? Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Obrigado Tá, por dar tá me, essa ouvindo- oportunidade de estar ao vivo tá aqui. me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Estou te ouvindo bem, tudo certo. Tranquilo. Estou te ouvindo e te vendo bem. Então tá bom, Juan. Vamos Seja lá. muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vai ser uma live especial. Muito bom ter você aqui com a gente. Rapaz, é um prazer grande mesmo. É um prazer poder tirar esse tempo, a gente poder conversar um pouco. Assuntos que todos nós estamos envolvidos, poder falar abertamente sobre esses assuntos. Então, com certeza eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós. Com certeza, com certeza. E para você que está chegando aqui no canal, no perfil, e não conhece o trabalho do Edivaldo, não ouviu falar, eu acho difícil, mas se você está aqui e ainda não ouviu falar, hoje a gente vai conversar com o Edivaldo. Ele é reflexoterapeuta comportamental e psicoterapeuta com especialização em transtornos e traumas emocionais. Também o Edivaldo ele faz um trabalho com o Instituto de Reflexologia Edivaldo Dias. Ele é diretor do Instituto e no Instituto ele desenvolveu um método de ensino em reflexologia comportamental. É uma abordagem que integra várias coisas, como, por exemplo, a compreensão emocional, a leitura da personalidade através dos pés. Ele também utiliza os sinais presentes ali no seu pé para poder ser uma ferramenta de compreensão emocional e comportamental. É um método incrível. Se você ainda não conhece o Instituto, vai lá no Instagram do Edivaldo para com você conhecer o trabalho incrível que eles estão fazendo por lá. E nesse contexto, ele já ajudou mais de 2.500 pessoas a conseguirem uma formação profissional, mais de 2.500 alunos no Instituto, atuando dentro do Brasil, fora do Brasil. Ele é professor, ele é palestrante, ele é o diretor do Instituto, tem o seu consultório ativo. Então a lista aqui é longa. Só para você ter uma ideia, você que está aqui nos assistindo, só para você ter uma ideia do gabarito do profissional que a gente está trazendo para conversar hoje. Tá? Só para você aí poder começar a entender o nível da conversa que a gente vai ter aqui com o Edivaldo. Como eu disse, a gente separou alguns tópicos, muitos dos quais vocês enviaram para a gente. Então a gente vai falar sobre amizade, vamos falar sobre não repetir erros no trabalho, no campo profissional, não repetir erros na criação de filhos, nos seus relacionamentos, na superação de traumas emocionais. Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês na nossa conversa de hoje. Então, sem mais delongas, já fizemos aqui a introdução longa. Edivaldo, vamos começar trazendo aí da sua experiência como terapeuta. E eu, particularmente, tenho um interesse especial aqui em conversar com você Você sabe sobre que isso, quando falando você fala sobre... esse currículo, né? Essa história, quando eu comecei
quase 20 anos atrás, quando eu ouvi alguém falar que tinha 10 anos de profissão, eu falava, puxa vida, eu não vejo a hora de chegar nessa fase, de ter 10 anos. Quando você começa muito inseguro. Né? Quando um paciente te pergunta, quanto tempo você trabalha? Ah, faz 1 ano, comecei agora. Dá uma insegurança. Só que os anos vão se passando, né? Então, hoje, quando você estuda essa trajetória, essa bagagem, o que te pesa não é nem esses cargos, essas funções, mas é o tempo que você já está envelhecendo. É o tempo decorrido, é o trecho caminhado. Então, você vai ouvindo e vai pensando, puxa vida, se passou 10, agora quase 20, é tempo, né? É o tempo trabalhando nessa área, tempo convivendo com pessoas. Então, isso é a grande riqueza. É você viver esse período. É você tirar proveito desse tempo que você... Como que nós estamos fazendo agora? Você desenvolve boas amizades, você conhece pessoas. E isso é o papel de um profissional. É você entender o que é o tempo. Talvez essa seja a maior riqueza que nós temos. É você aprender com o tempo e não estacionar nele, né, irmão? Entendi, Edivaldo. Interessante. E o que você acha? Você falou sobre o tempo, para um terapeuta que é mais inseguro, que está começando agora, o que você acha que é melhor? Né? E você pode trazer também da sua própria experiência. Você acha que é melhor um terapeuta ele imitar um profissional, ele pegar um profissional ali que ele goste, tem algumas características que ele acha que ele se conecta com aquilo, ou ele se inspirar naquilo? Não, eu vou pegar um elemento, outro elemento, vou fazer do meu jeito. O que você acha que é melhor para começar? Modelar mesmo, imitar um profissional, fazer igual e depois se desenvolver? Ou se inspirar, pegar alguns pontos e tentar dar o seu colorido? O que você acha? Olha, sinceramente, Juan, eu acho que de tudo um pouco. Né? Eu acho que ninguém cria nada do zero. Né? Um profissional, por mais renomado que ele seja, um profissional ele não é um criador. Isso não tira o mérito dele. O profissional é um excelente observador. Então, eu observo o que o outro faz, eu observo a maneira que o outro faz. Então, eu acho que eu particularmente, copio e colo, muitas vezes. Eu acho que você tem que copiar o que é bom, você tem que aprender com o outro, você tem que dar o mérito para outra pessoa. Agora, você se apossar de um conhecimento é desnecessário, porque todos nós aprendemos com alguém, ou se você não aprendeu com alguém, você observou algo para você tirar suas conclusões. Então, eu acho que o bom profissional, ele está atento ao que os outros profissionais estão fazendo, e você aprende com eles a cada dia. Agora, é importante, até complementar isso que você disse, você entender qual é o seu objetivo. O objetivo de um bom terapeuta é fazer com que o paciente caiba dentro de si, que ele fique bem. Então, não importa qual recurso que eu vou usar, se é um que eu desenvolvi, se é um que o outro profissional desenvolveu, desde que eu tenha esse objetivo de ajudar a essa pessoa. Agora, um bom profissional, ele desenvolve uma personalidade. Então, é o seu olhar sobre o conhecimento do outro. Então, eu gosto muito de observar o trabalho de outros profissionais, mas eu gosto de fazer uma releitura sobre como que as minhas experiências elas vão se aplicar ali. Então, eu acho que isso é a essência para quem está começando. Não subestimar até a sua história, o seu olhar, o seu conhecimento. Mas aprenda com o outro, não tem problema nenhum. Uma explicação que outra pessoa deu. O quanto você está me explicando, mas a hora que você me explicou, agora é minha explicação também. Então, eu passei a absorver ela.
Agora, existem mudanças, né? Então, tem informações que eu aprendo com outros profissionais e eu falo, puxa vida, isso se aplica muito no caso que eu estou atendendo. Então, eu acho que isso se encaixa numa história que eu estava montando ali. Porque, no final, todos os profissionais estão trabalhando em conjunto e você vai se identificar mais com um, mais com o outro, e está tudo bem. Está tudo bem dentro desse processo. Nós estamos para aprender uns com os outros mesmo. Então, não tem o meu método. O que eu desenvolvi foi observando, foi aprendendo com outros também. Então, é importante você aprender, compartilhar e ter a mesma finalidade. Verdade. Interessante, muito interessante, Edvaldo. Você falou algo sobre absorver, né? E todos nós somos um pouco esponjas, né? A gente, como você falou, a gente absorve quando a gente observa, somos bons observadores. E observamos aquilo que é bom e absorvemos aquilo que é bom, isso é benéfico para aqueles que a gente está atendendo, para aqueles que a gente está cuidando, para aqueles que a gente está ajudando. E você diria, Edivaldo, na sua experiência, que essa é a diferença entre se espelhar no trabalho de alguém e imitar o trabalho de alguém? Seria essa a diferença? Que se espelhar tem mais a ver com observar, absorver aquilo que na sua história faz mais sentido? É lógico. Quando você imita, você, você deixa de valorizar a tua história, o teu conhecimento. Até porque se você se coloca para cuidar de alguém, você tem as suas qualidades pessoais. Então, cada um tem a sua história. Então, imitar o outro, fazer o que o outro faz, por melhor que seja o que o outro faz, você está desvalorizando o seu conteúdo. O seu conteúdo é bom. Toda história tem um conteúdo bom, tem um aprendizado bom. Então, o professor, o terapeuta, não aprende só com outros professores. Eu aprendo todos os dias. Eu aprendo com o paciente, eu aprendo com os alunos, eu aprendo com a pergunta, eu aprendo conversando com alguém. Então, história, cada um tem a sua. E isso é aprendizado. Agora, quando nós estamos falando de técnicas, estamos falando de abranger um conhecimento mais profundo, aí é importante que você entenda qual é aquele conhecimento e você tenta trazer para a sua realidade, para você aplicar dentro do contexto que você vive. Então, isso é se espelhar, né? Você ter como meta. Você admira um profissional, pela postura, a forma que se produz. Isso aí você começa a admirar e quer para si, é muito bom. Mas não, você não pode perder a sua identidade. Você não pode perder o seu eu. Nós estamos numa era, Juan, que as pessoas acabam sendo muito influenciadas pela mesma coisa. Então é muito comum modismo, efeito manada, todo mundo faz igual. Então tem coisas que tudo bem, mas precisa tomar cuidado para você não perder a sua raiz, a sua essência, o seu linguajar para as pessoas que se identificam com você. Né? E dentro dessa caminhada, muitas pessoas vão gostar de você, muitas pessoas não vão gostar, e está tudo certo também. Né? Tá tudo certo, mas não dá para você só imitar outros. Você precisa achar a sua linha. Você precisa achar qual é o teu público, quais são as pessoas que você fala ali e elas conseguem te compreender. E isso ao longo do tempo você vai identificando. E é muito bacana essa viagem, porque você vai aprendendo sobre você, sobre o outro, sobre o convívio, e isso faz toda a diferença, como profissional, como pessoa também. Verdade, verdade. E assim, né, Edivaldo, você já tem mais de 20 anos aí de atendimentos, acompanhando pessoas, cuidando de pessoas, ouvindo as histórias das pessoas, né, e acompanhando muitas dessas histórias durante bastante tempo. Oi? Oi? Ah. E ouvindo as histórias das pessoas durante bastante tempo. E você diria que quando o
terapeuta ele chega nessa linha tênue entre ser ele mesmo e se inspirar em outros, você diria que ele chegou no que a gente pode dizer de sabedoria como profissional? Será que é nesse momento que surge um profissional sábio, não só na sua profissão, como a gente falou, né? A gente está sempre em busca de conhecimento, mas também um profissional sábio naquilo que se refere a quem ele é e naquilo que ele pode oferecer? Como é que você define essa questão do terapeuta chegar no momento onde a sua sabedoria vai fazer com que ele tenha a sua personalidade própria e isso vai refletir nos seus atendimentos? Olha, a sabedoria é um tema muito profundo, né? Porque ela está muito relacionada à capacidade que você tem de aplicar o conhecimento. Então, a pessoa sábia vai além de informações. Está muito ligada à capacidade que você vai decidir, ou habilidade, de tomar decisões com consciência, mas a longo prazo. Então, a sabedoria envolve um olhar, envolve como você olha ao que você aprendeu. Então, nós chegar num ponto que nós estamos totalmente sábios, é praticamente impossível. Podemos ser sábios em relação a um assunto. Isso depende muito do teu olhar, né? Você pode pré-julgar que você não vai aprender com uma criança, porque ela é uma criança. Ah, o que eu vou aprender com uma criança? Mas você já foi uma criança. E você não tinha maturidade para olhar para você como criança. E agora, como adulto, você pode aprender muito observando uma criança. Então, quando você entende que sabedoria vem do conhecimento e não necessariamente de um conhecimento específico, eu acredito que você está começando a se tornar sábio. É você valorizar as pessoas que você aprende. É valorizar o momento que você está. Eu não vou aprender só com o Juan. Eu posso aprender com uma pessoa que está sentada do meu lado. Eu posso aprender com a pessoa em casa, com o filho, com o paciente, com o aluno. É a disposição de aplicar o que você aprende. E quando eu me refiro que vai muito do olhar, porque somos nós que decidimos com quem nós vamos aprender. E muitas vezes as pessoas cometem erros absurdos de achar que não pode aprender com alguém, subestimar aquela pessoa. Imagina que eu vou aprender com essa pessoa, o que eu tenho para aprender? A gente sempre tem que aprender. E é engraçado essa questão de olhar, que isso vai muito da maturidade. Eu tenho pacientes meus que quando eu estou falando, eles estão anotando. Eles anotam, e perguntam, eu anoto. Eu tenho pacientes que quando está fazendo uma sessão, está simplesmente no celular. Então, assim, ela não tira proveito do que eu tenho para dizer para ela. Não é, de repente, na mente dela, o conteúdo que eu tenho não vai ser interessante para ela, ou não é algo que vai fazer diferença na vida dela. Então, a sabedoria envolve muito o que você está disposto a tirar de cada pessoa que passa pela sua vida. Né? Então, assim, tem pessoas que passam pela sua vida e você sempre pode aprender com ela, porque ela é a protagonista de uma história. Você aprende o que fazer, o que não fazer, a características, qualidades, a se avaliar. Então, a sabedoria envolve muito o seu olhar, né? O quanto eu valorizo o que está à minha volta. E isso, para mim, eu acho que hoje, com esse tempo de trabalho, faz muita diferença. Faz muita diferença olhar para as pessoas com a intenção de aprender com elas. Então, acho que isso é o princípio de se tirar proveito de uma caminhada, de uma trajetória. Excelente, excelente, excelente. E assim, né, Edivaldo, você falou algo interessante sobre a capacidade
do que o outro tem de aplicar o conhecimento, né? A gente pode definir a sabedoria como o conhecimento colocado em prática. Mais ou menos isso que você trouxe para a gente. E trazendo aqui para alguém da nossa audiência ou algum da nossa audiência, a gente já vai começar a entrar nos temas que a audiência nos mandou. Mas um detalhe antes da gente entrar, né? Como é que um terapeuta que está começando, como é que uma pessoa ali que está tratando ou cuidando de algum familiar que está com um problema emocional, como é que essa pessoa ela pode lidar com a frustração que vem quando você passa uma orientação, talvez para um paciente, um cliente seu, ou talvez para um familiar que não está bem emocionalmente, você passa ali uma orientação, ou que você recebeu de um profissional, ou que o profissional passou para você, e essa pessoa não coloca em prática, né? Não usa essa sabedoria, não pega esse conhecimento e coloca em prática. Você falou que alguns clientes seus, eles podem até mesmo estar no celular enquanto você está passando orientações, né? Isso não causa uma frustração, principalmente para quem está começando? Como é que você lida com isso? Que conselho você dá quando você passa uma orientação terapêutica, a pessoa vai lá e não faz, volta na outra semana, parece que você não falou nada, ou então alguém aqui na nossa audiência tem um parente e não está bem emocionalmente, ele tenta ajudar o parente, não consegue. Como é que você vê essa situação e você daria alguma orientação ou conselho? Como é que você lida com essa frustração? Olha, o Juan, é assim, realmente, quando você tem algo a oferecer e, e a pessoa ela não valoriza, isso não é uma sensação boa, né? Isso já me deixou lá atrás muito triste ou desanimado, mas um dos motivos que no começo me frustrava, essa é a palavra, porque eu associava isso ao meu trabalho. Então, isso via à minha mente. Será que o meu trabalho não é bom o suficiente? Será que eu não tenho um conteúdo que interessa essa pessoa? Né? Então, isso de começo de carreira diz muito para você sobre você. Então, é algo que você fica, puxa, acho que o que eu tenho de conteúdo para essa pessoa não é interessante. Mas com o passar do tempo, você começa a entender que não é assim que funciona, né? Nós elegemos pessoas para serem os nossos mentores, nossos instrutores, para serem os nossos conselheiros. E nem sempre sou eu que vou me enquadrar na vida daquela pessoa com esse papel. E não significa que ela não valorize o que eu faço. No meu caso específico, então eu trabalho dois segmentos. Então, eu trabalho com a terapia online, com a psicoterapia que eu faço atendimento online. Naturalmente, as pessoas elas estão mais propensas a me ouvir. Então, ela já está fazendo uma terapia online. E quando eu trabalho com a reflexologia comportamental presencial, então, neste caso, eu não trabalho só com abordagem terapêutica, mas sim eu trabalho com estímulo de pontos. Então, é neste caso que tem pacientes que talvez não entendam a importância ou desconheça a importância do conhecimento que um reflexologista pode ter. Então, ela valoriza mais a prática. Então, nesse caso, eu não vou ficar falando com a pessoa que ela não quer, que ela está no celular, ou ela quer resolver outra coisa. É uma questão até de lógica. Não tem o porquê. Então, eu vou fazer a reflexologia e não vou abordar esses temas. O que eu acho ruim, eu particularmente acho ruim, que esse paciente poderia fazer uso do conhecimento que eu tenho para ser ajudado naquele momento. Mas isso diz respeito, não é nem ao valor que ele dá ao profissional, é o momento em que ele está vivendo. É a forma que ele está vivendo, é o período da vida dele. E está tudo bem também. Hoje isso não é um problema para mim.
Isso não me incomoda quando acontece isso. Existem laços que são criados dentro de uma terapia que eles podem se vincular a um laço apenas terapêutico, de um conselheiro. Algumas pessoas começam a te enxergar como um amigo, você desenvolve afeto, e isso até vai contra, se tiver profissionais da área da psicologia, da psicanálise, o que acontece? Dentro dessa linha, é muito importante manter aquela distância, o profissional com o paciente. Mas na reflexologia, que é a área que eu atuo, para mim, Edivaldo, eu acho impossível. Né? Porque na reflexologia, você, pela observação dos pés, você vê a mágoa, a tristeza, os traumas que essa pessoa sofreu. Eu não consigo manter essa distância. Então, os meus pacientes que eu atendo presencialmente são pessoas que eu acabo desenvolvendo um vínculo afetivo mesmo. E se isso for um erro para o profissional, eu estou perdido. Já estou condenado aí. Eu tenho esse vínculo muito forte com meus pacientes, com os meus alunos, e não vou falar que eu sou bem sucedido nisso, em manter essa distância. Não sou. Essa é uma parte que eu não sou. Porém, a reflexologia, ela me permite ter esse... Existe ali umas linhas pequenas, miudinhas ali, e na reflexologia eu consigo manter essa aproximação. Que, no meu ponto de vista, faz muito sentido. É muito bom. Eu acho que ter sabedoria não é só aprender conteúdo teórico. Perfeito. Sabedoria envolve você observar pessoas, você aprender com elas. E eu acho que o princípio da sabedoria, assim, hoje, para mim, é regra de ouro, é você ter a habilidade de poder não saber. Eu acho isso, assim, a coisa mais maravilhosa que existe. Para o profissional, para o paciente, é você poder não saber. É você poder falar, olha, isso eu não sei. Me explica isso. Isso eu não aprendi. Isso para mim é difícil. E quando você tem essa liberdade, você se torna uma pessoa melhor. Então, ser sábio é poder não saber. Na minha forma de ver as coisas, é você poder não saber algo e poder aprender. Eu acho isso perfeito, é libertador. Libertador é não ter que saber algo que eu não aprendi. Então, para mim, esse é o caminho que eu considero como uma pessoa se tornando sábia. A hora que ele entende que ele não sabe. Né? Porque o saber é muito complexo. Quem acredita que sabe tudo, em si só já não aprendeu muita coisa. Tá ali ó, com a arrogância. Né? Então, não saber é ótimo. Poder não saber, né? Não saber não. Poder não saber é ótimo. Porque te abre campo para você aprender. Com quem? Com qualquer pessoa que saiba o assunto. Nós podemos aprender. Eu posso aprender com quem está começando, com quem está no meio. E não achar, sabe, o Juan, tem uma frase da Andrea Velmonte, que eu gosto bastante, que ela diz assim, falar que até a frase é dela, porque a frase é pesada, e ela diz assim, não tenho certeza se foi ela que disse, depois eu vou confirmar. Não acha que você aprende com a pessoa só porque ela envelheceu, porque os ignorantes também envelhecem. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que o aprender não está associado a uma pessoa mais velha, a uma pessoa que tem um doutorado, a uma pessoa... Não. O aprender é você estar disposto a observar e aprender com quem tem o que te ensinar. E tem pessoas que não têm doutorado, que nunca frequentou uma faculdade, tem uma sabedoria absurda. E você pode aprender muito com essa pessoa. Ela viveu sem aquele conhecimento, ela sem aquele conhecimento extra, e ela chegou até onde ela chegou. Por que eu não posso aprender com ela? Então, a sabedoria vai estar nessas entrelinhas, no meu ponto de vista.
Entendi. Excelente, excelente, excelente. Eu gostei da frase que você falou, Edivaldo, que ser sábio é poder não saber. E isso é verdade, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto temos que aprender, né? Quanto mais a gente aprende, mais vemos o quanto precisamos aprender. E eu achei interessante também, como você falou sobre a sabedoria, ser o conhecimento na prática. Porque muitas vezes a pessoa que está começando pode acumular muito conhecimento, né? Ela quer entender, quer se aprofundar e pouca prática, né? Não consegue traduzir aquilo ali para o mundo prático, né? Ficar no campo mais abstrato do que no campo real. Essa é uma dificuldade que acontece mesmo, né? É frustrante isso, né? Não só em você, mas também quando você tenta passar algo para a pessoa, como você falou, e ali a pessoa também não consegue. Como você disse, é algo que tem muito a ver com o momento que a pessoa está, não necessariamente com o trabalho que o profissional está realizando ali. Excelente, excelente, Edivaldo. Obrigado por compartilhar com a gente essas questões tão importantes aí relacionadas à sua experiência, à sua história. Você até me fez lembrar, essa semana mesmo eu postei alguma coisa do curso, da live, e uma profissional que foi aluna minha, alguns anos atrás, ela me mandou uma mensagem muito bonita de agradecimento. Eu acho muito bonito isso, a pessoa ter essa gratidão genuína por algo, por uma participação que você teve na vida dela. Mas ela me disse assim, ela quando começou a fazer o curso, ela já tinha mais de 50 anos, acredito. Um pouquinho mais de 50, algo assim. E ela disse assim, eu sou muito grata a você que me incentivou a continuar. Você me incentivou a prosseguir na vida quando eu fui fazer o curso. E hoje eu estou com a minha sala de atendimento, eu tenho os meus pacientes, eu estou vivendo desse trabalho e eu estou muito feliz com isso. Aí eu disse para ela o seguinte, olha, tenho muito orgulho de ver essa trajetória sua. A sua gratidão, para mim, é algo excepcional. Mas tem um detalhe aí. Você nunca desistiu. Quando você chegou até mim, você chegou para fazer um curso, mesmo sem ter conhecimento. Então, com as características que você tem, tendo um conhecimento que você teve, ser uma profissional não é o mais difícil. O mais difícil foi ter chegado aonde você chegou para fazer o curso, sem ter essa bagagem. Então, você nunca foi alguém que se acomodou. Você chegou ali e não foi com a minha ajuda. Você chegou ali com a sua garra, com a sua força. Então, é você entender que ela já estava deslanchando. Ela chegou até mim já, não fui eu que fui buscá-la. Então, olha como que nós precisamos ter um olhar mais generoso até para si, né? Olhar para você de forma generosa. Porque você conseguir algo, Juan, depois que você estudou, que você se aperfeiçoou, não é tão difícil. O difícil é você sobreviver com pouco. Então, tem pessoas que criaram filhos com pouquíssima instrução de anatomia, da parte comportamental, e criaram, sustentaram famílias, né, lidaram com problemas de saúde, deram conselhos a outros. Então, esse conhecimento raiz, ele precisa ser aplaudido e valorizado. Né? Então, não dá para pegar e achar que só quem tem um conhecimento extra. Não. Essa teoria é excelente, mas a prática vale ouro. Então, nós temos que valorizar a história que as pessoas vivem e não menosprezar de forma alguma alguém porque você acha que ela sabe menos que você. Ela pode saber menos em alguns aspectos, mas ela vivenciou mais em outros. Então, dá para se aprender muito, até com você mesmo. Tem que ter esse olhar, né? Perfeito, perfeito, excelente, excelente.
Muito bom. E vocês que estão nos assistindo, o que vocês estão achando do nosso bate-papo aqui com o Edivaldo? Deixe o seu gostei, o seu joinha, se você está achando interessante. Compartilhe essa live com alguém que você acha que precisa. O tema da nossa live é por que repetimos nossos erros. A gente está conversando aqui com o Edivaldo Dias, professor, palestrante, diretor do Instituto Reflexologia, que leva o nome dele. E a gente começou conversando um pouco sobre a experiência do Edivaldo, sobre sabedoria, sobre referências profissionais para aqueles que estão começando aí no mundo da terapia. E agora a gente vai entrar nas perguntas, nos assuntos que vocês mandaram para a gente no chat, os assuntos que vocês escolheram como principais para o nosso bate-papo de hoje. Então, pega aí papel e caneta, compartilhe essa live com alguém que você acha que precisa. Vamos então para o primeiro tópico escolhido, que foi sobre amizades, né? Então, tema da live, por que repetimos nossos erros, trazendo para o campo da amizade. Edivaldo, o que você acha? Como é que a gente pode evitar repetir erros no nosso âmbito social, nas nossas amizades, para que a gente possa ter campo do que é possível, né, emocionalmente falando? Como é que você acha que a gente pode fazer para ter uma amizade equilibrada e não repetir tantos erros que a gente possa cometer? Fala aí pra gente. O campo da amizade, manter equilíbrio não é fácil, não. Não é fácil, Juan, porque primeiro que a amizade é uma necessidade. Nós precisamos ter amigos. E quando você precisa de algo, precisa muito, você pode se empolgar e encaixar alguém ali porque você precisa. E amigo não pode ser assim, né? Ah, eu preciso de um amigo. Ah, eu acho que essa pessoa pode ser meu amigo. Por quê? Ah, porque é legal. Não dá. Então, entender o sentido da amizade. Né? A palavra amigo ela é muito forte. Ela tem origem no latim, a palavra amigo. E essa origem da palavra, ela deriva do verbo amare, que significa amar. Então, olha como é forte a palavra amigo. Então, o amigo é aquela pessoa que ama e que é amada. Então, para que você considere alguém seu amigo, você tem que amar e receber amor. Então, isso é muito profundo. Então, você encaixar alguém como sendo seu amigo tem que ser algo muito seletivo. Um erro que as pessoas cometem é considerar pessoas amigas que não têm essas características. Porque o amigo é um afeto que ele ultrapassa até o sangue. Então, ele envolve afeto, carinho, confiança, e esses laços são muito fortes. Então, tem algumas características que um amigo ele precisa ter. Escutar, aceitar o outro como ele é, estar disposto a ceder, celebrar conquistas, se preocupar nas tristezas. Então, quando você seleciona quem são seus amigos, aí entra uma coisa que eu acho que é importante para qualquer pessoa em qualquer âmbito da vida. É você entender que o fato de existir um amigo, ou você ter vários amigos, não capacita esse amigo a estar em várias funções da sua vida. Eu falo que existem amigos qualificados e desqualificados. Então, tem muito amigo que é desqualificado. É desqualificado para quê? Talvez desqualificado para uma função que você precisa. Tem amigo que é muito bom para te ouvir. Mas tem amigo que é bom para você ter como companhia para uma viagem. Tem amigo que não sabe ouvir. Não dá para ter um amigo que seja um amigo flex, que ele vai se encaixar em tudo. Feliz quem consegue encontrar um amigo assim. Então, a expectativa que você cria em cima de um amigo, ela que pode te frustrar.
né? Então, um amigo pode ter várias qualidades, mas tem algumas que ele não consegue desenvolver. E aí você vai se decepcionar com ele. Tem amigo que não sabe guardar segredo. Ele não consegue guardar segredo. Aí você vai e conta o segredo para ele. Aí daqui a pouco ele contou para alguém. E aí você fica, puxa, eu não esperava isso. Por que você não esperava? Foi você que colocou esse amigo nessa função. Então, os amigos precisam ser distribuídos, né? Então, tem o amigo para cada momento, para cada aspecto que você está passando. Eu falo que o amigo bom é aquele que você começa um assunto e você vai entrando outro, vai conversando outro e você não termina nenhum. Porque você fica à vontade. Esse amigo é um amigo que você não consegue terminar o primeiro assunto, mas ele faz com que você se sinta à vontade, que você possa ser quem você é. Ele não está ali para medir você, para te julgar. Então, o amigo ele tem várias funções, mas você tem que entender que tem algumas funções que determinado amigo não vai conseguir aplicar. Então, seria injusto esperar de um amigo algo que ele não consegue fazer, né? Então, aprender a entender que cada amigo tem uma característica. E uma outra coisa também, Juan, o amigo que não está pronto para o erro do amigo não pode ser amigo. Partindo do princípio que nós somos imperfeitos. Então, eu preciso estar pronto para as suas falhas. Sabe aquela coisa? Eu esperava de todo mundo, menos de você. Puxa vida, você tem uma tolerância para os que não são seu amigo e para o seu amigo não. Então, ter um conceito equilibrado sobre a amizade, eu acho que isso faz com que você desenvolva um relacionamento mais saudável, mais maduro e sem tantas frustrações. E o que você vai cometer de erros, né? Colocar uma pessoa no lugar em que ela não está capacitada. Então, um amigo qualificado para estar naquele momento. Então, você saber quem é o qualificado. Há situações que o fato de ser seu amigo não qualifica, né? Seria o mesmo assim, eu vou operar minha filha, eu vou chamar um amigo meu, mas se ele não é médico, ele não é ele que deve estar ali, né? O fato de ser amigo não capacita, não habilita para estar em todas as situações. Então, tem assuntos que você não deve pôr um amigo só porque ele é seu amigo. Então, entender que a mesma amizade tem limitações. E é importante você respeitar. E quando um amigo não escolhe você para desabafar, não escolhe você para estar num momento, não deve se ofender por isso também. Puxa, você contou o seu problema para outros e não contou para mim. Isso não é uma atitude de amigo, né? O amigo respeita. Se você não contou para mim, porque você entendeu que nesse momento eu não seria o amigo qualificado para estar ali. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, ter amigo, tem que aprender a ser amigo. Não é só receber, né? Mas tem que se colocar no papel também. Verdade. Muito interessante, muito interessante. Eu gostei do que você falou sobre o conceito que a gente acaba desenvolvendo sobre a amizade ou sobre aquele amigo, aquela amiga. E às vezes é o conceito que a gente traz para a amizade que vai causar frustração. Às vezes é o conceito que a gente tem daquela pessoa que vai fazer com que a gente se decepcione. Não vê que, às vezes, como você disse, para aquela característica específica, ela não está habilitada. Está tudo bem. Está tudo bem. E muitas vezes, algumas pessoas elas acabam se fechando, sofrendo como se fosse um trauma, né? Uma ruptura. Olha, traiu minha confiança, não me procurou, não me buscou, ou então não falou comigo sobre aquele assunto, ou então eu falei com a pessoa e ela acabou contando o meu segredo, e aí a pessoa começa a empilhar pequenos traumas com relação às amizades, e ela se fecha, em vez de ela se abrir
para outras amizades, ou se abrir para o seu próprio amigo, ela se fecha. Se fecha, se fecha, começa a criar uma casca em volta. Por quê? Porque ela tinha um conceito de como as coisas deveriam ser, e na verdade era um conceito próprio que não foi devidamente compartilhado, né? E isso pode a gente até entrar no outro assunto que a galera do chat tinha pedido, que é com respeito aos traumas, né, Edvaldo? Os traumas, muitas vezes, eles se formam assim, ó, um acontecimento traumatizante, fazem a gente se fechar, fazem a gente se proteger, formar um mecanismo de defesa, e isso influencia a nossa forma de atuar no mundo e nos nossos relacionamentos também. O que você acha, Edivaldo? Como é que esses traumas eles podem nos afetar, afetar o nosso comportamento, nos afetar emocionalmente? Fala pra gente aí da sua experiência. O trauma é o que literalmente lasca a nossa vida, né? O trauma é o que arrebenta qualquer um, né? Porque o trauma é ferida. Então, você pode falar de traumas com os melhores especialistas do mundo, mas a ferida é sentida igual, né? Então, assim, existe vários estudos sobre traumas, vários profissionais. Então, são feridas. Quando você fala de uma ferida aberta, ela dói. Então, é algo que você vivenciou, ou por um período, ou por um momento, ou por uma fase da sua vida, que gerou em você uma lesão, que gerou em você algo inesperado, que fez com que o seu nível de estresse ele se elevasse demais. Então, é um momento em que você se sentiu desprotegido ou agredido. Isso envolve áreas do cérebro, né? Então, quando você fala de traumas, tem áreas do cérebro que não tem como você desconsiderar isso. Áreas do cérebro que são responsáveis pelo medo, pela alteração no comportamento, como amígdalas do cérebro. Você vai gerar nas amígdalas a hipervigilância, que é o desespero, você ficar extremamente vigilante. Aí você mexe também com áreas como o hipocampo, que é uma área do cérebro relacionada à memória. Então, um trauma, ele muda uma programação neural. Então, ele faz com que uma pessoa mude a forma de ver as coisas, ela mude a forma de interpretar, de entender, de enxergar. Então, se tratando de traumas, é necessário que você entenda quais são os seus. Porque o trauma faz com que 2 mais 2 não seja 4. Né? Ele faz com que um comportamento não tenha sentido. É quando você olha, mas por que essa pessoa faz isso? Por que ela reage assim? Quando é fruto de um trauma, você não vai conseguir ter uma explicação plausível. Então, ele agride demais o nosso emocional. E todos nós, de alguma forma, já vivenciamos traumas na nossa vida, né? E eles ficam ali, ou latentes, ou guardados, ou expostos. Então, é algo que não tem como você passar pano ou pular. É importante você saber que existem traumas e que os efeitos são devastadores. E que grande parte do nosso comportamento que você desaprova ou que você luta pode estar relacionado com um trauma desse. Perfeito. Verdade. Verdade, Edvaldo. Eu gostei do que você falou, que muitas pessoas não se dão conta do que está acontecendo por trás do trauma, né? Dentro de nós. Né? Às vezes a gente percebe o que ele causa nas nossas reações. Mas aquilo que está acontecendo aqui dentro, né, o processo químico, hormonal que está acontecendo na nossa mente, muitas vezes passa desapercebido. E a pessoa ela começa até mesmo a se culpar. Olha, eu não devia estar me sentindo assim. Olha, já era tempo de eu ter vencido isso. Mas acontece que quando a gente não resolve esse trauma, quando tem uma ferida, como você falou, o trauma é uma ferida, né? Uma ruptura, um machucado. Quando isso acontece e você coloca a mão ali, vai doer. Vai doer. Pode demorar muitos anos até que crie uma crosta,
até que aquilo ali cicatrize, mas talvez a cicatriz ainda permaneça lá. Então, no nosso cérebro é algo parecido. Um trauma, ele pode ativar o nosso sistema de alerta e a gente agir na nossa vida normal como se aquela situação, como se aquele perigo emocional ainda estivesse ali. E aí o nosso corpo vai ficar em alerta, isso vai demandar da gente mais energia, vai largar toda uma química hormonal do estresse sobre nós para que a gente esteja preparado. Isso vai gerar ansiedade, vai gerar outros problemas. Tudo isso porque tem ali uma ferida emocional que ainda dói. E uma pergunta que é muito importante a gente falar aqui, né, Edvaldão, que é sobre a natureza do trauma, né? O que você acha? Você acha que todo trauma ele é necessariamente ruim? Todo trauma ele é necessariamente uma experiência que só vai nos levar para baixo? Ou a gente pode, desse trauma, trazer algum aprendizado, trazer alguma lição positiva, algo que possa nos fazer dar um próximo passo? Olha, Juan, o trauma faz parte de um processo educativo até do nosso próprio organismo. Então, assim, existem traumas que são bons, né? Então, uma árvore que está crescendo torta, você amarra ela, não sei como chama esse processo, para endireitar ela. É um trauma que você causa nela. Ele é positivo. Então, trauma é uma estratégia do nosso cérebro, né? Então, quando você faz algo que te faz mal, isso faz com que fique registrada aquela informação para você não repetir. Então, É uma defesa, né? é uma defesa. O objetivo do trauma é você aprender. Você colocou a mão no fogo, você gerou um trauma, você não vai pôr de novo. Então, tem traumas que são benéficos. A grande maioria dos traumas são benéficos, porque vai fazer com que você endireite a tua vida. Você pode aprender que esse caminho é doloroso e você vai por esse. Então, esses traumas fazem parte do dia a dia. E alguns pais dizem, eu fui criado assim, nunca deu problema, eu passei por isso. Então, assim, essa pessoa pode ter vivido um trauma, mas não foi um trauma que para ela trouxe sequelas. Agora, existem traumas que eles como se amputasse uma pessoa. Então, dependendo do período em que você sofreu o trauma, a forma que foi lidado com você, isso gera uma amputação. Então, é arrancar um membro. Então, coisas que você precisaria ter aprendido naquele momento, você não conseguiu e desenvolveu um medo tão grande que você não se permite aprender de novo. E isso independente se você entende do assunto ou não. Então, se você amputar um dedinho, daqui 10 anos, seu dedinho vai estar faltando. Então, existe esse tipo de trauma, que é o trauma que gera uma amputação. E é sobre esse trauma que um especialista vai se debruçar. É justamente sobre essa questão aí, que é a mais delicada. Muito bom, excelente. E eu tenho certeza que a nossa audiência aqui que está ouvindo o professor Edvaldo, essa super live que a gente está fazendo aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, aproveita a live, compartilha ela com alguém que você acha que precisa escutar essa mensagem. E o Edvaldo, ele trouxe uma expressão que eu já vi ele usar num curso dele, em alguns cursos dele, falar sobre isso, né? Comentar sobre isso, que é essa amputação emocional. E eu tenho certeza, Edvaldão, que muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo, ou elas já passaram por isso, ou elas querem saber mais sobre isso, né? Então, fala um pouco para a gente, um pouco mais para a gente sobre essa questão da amputação emocional, o que isso significa e como é que um profissional ele pode identificar no seu paciente, no seu cliente, quando ele sofreu essa dor, quando ele sofreu essa ferida.
quando ele sofreu essa amputação, e é interessante que a raiz da palavra já diz, é algo que não se reverte. Você cortou ou cortaram, e aquilo ali não vai voltar, né? Você amputou, você cortou. Então fala pra gente, como é que um terapeuta ele pode identificar isso na sua prática clínica e o que significa isso para quem está aqui nos assistindo? E esse, então, eu acredito que seja uma das áreas mais difíceis para um profissional lidar. Porque é você identificar a amputação no paciente, em você, nas pessoas que você convive. Não dá para, como se você fosse encobrir, não dá para você cobrir essa realidade, porque é uma realidade. É muito difícil você chegar num momento em que você entende que você só vai conseguir chegar até ali. Né? Hoje se fala muito sobre ressignificar, sobre superação, que dá para você mudar. Nós podemos aprender a lidar com algumas questões, traumas que são extremamente agressivos, né? Você consegue lidar com essas situações, mas não significa resolver por completo. A doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é neurologista, psiquiatra, ela fala muito bem sobre essa questão, sobre a importância de você identificar esses traumas e você entender até onde você pode ir com eles, né? Porque o trauma ele pode ser devastador. E quando profissional, você observa que uma pessoa ela não consegue se sobressair além da onde ela foi, é importante que ela entenda. Porque se eu fico muito tempo, Juan, me empenhando por algo que eu não vou conseguir, eu deixo de usar as minhas habilidades nos campos em que eu posso conseguir me desenvolver. Então, de repente, um trauma que eu vivi, eu só vou conseguir chegar a 70% comparado a outros. Se eu ficar insistindo, pode ser que eu não saia dali e não vá viver outras coisas, ou não vá me desenvolver em outras áreas. Então, é importante você saber como lidar com essas questões. E olha, e mesmo um profissional ajudando outros, ele identifica muitos traumas. E aí entra aquela cobrança, né? Existe uma cobrança sobre um profissional que é muito pesada. Não só profissional, existe com pai, existe com mãe, existe em todos os campos, mas no profissional dessa área é muito pesado. Ah, mas fala e não faz. Então, será que essa pessoa pratica tudo que ela fala? Será que ela consegue fazer? O fato de você ensinar, o fato de você entender um assunto, não te habilita a praticar. Então, eu tenho pacientes que eu falo, olha, esse conselho que eu estou te dando, eu não consigo aplicar. No meu caso, por mais que eu tente, que eu me esforço, eu só chego até... Mas você pode, você consegue. Você tem condições. Então, e isso, um profissional, você lida com isso, como um pai e uma mãe. Fala, puxa vida, o meu filho pode ir além, porque o meu filho não teve as amputações que eu tive quando criança. É doloroso, mas é bom. É bom você saber que o seu papel não é conseguir resolver o seu problema 100%, mas é permitir que o outro resolva o dele. E vira e mexe, você acaba se confrontando com o trauma dele. Então, você precisa ter um olhar para isso. Aconteceu algo comigo recentemente que me fez pensar muito. Quando eu era criança, devia ter lá uns 7, 8 anos, não sei, ou menos, não me lembro. Eu morava na zona rural, morava no sítio. E umas 2 vezes, o meu pai me levou para a cidade com ele, e na volta tinha que voltar de ônibus. Eu até contei isso esses dias para alguns pacientes meus, como exemplo de um trauma. E meu pai, voltando para
comigo para casa, meu pai tinha bebido alguma coisa, e dentro do ônibus, ele disse para mim assim, olha, fica olhando onde é o ponto, porque senão vai passar direto. E o ponto na zona rural, para mim era tudo igual. Não tinha ponto marcado. Então, assim, eu só vi o café. E aquilo me deu um desespero, assim, absurdo. Como que eu vou saber aonde eu vou parar? Então, era um trajeto de uns 4 quilômetros, eu acho. E quando estava se aproximando, foi me dando desespero de imaginar se eu não comparasse, ia passar direto, meu pai ia ficar bravo, ia brigar comigo. E aí o que aconteceu? Eu ficava tentando encontrar alguém que eu sabia que ia descer naquele lugar. E eu nem sei se eu já sabia ler nessa época, não tenho essa memória. E quando eu descia do ônibus, para mim era uma descarga de... Eu me lembro que eu me sentia um desespero, mas não feliz por ter conseguido, mas com vergonha de não saber onde parar. E isso aconteceu umas 2, 3 vezes. A partir daí, sempre que eu preciso me localizar, eu percebia que eu tinha dificuldade. Eu tive dificuldade para tirar carta, eu tive dificuldade para encontrar lugares. Eu sempre tenho medo que eu não vou conseguir achar. Passaram isso quase 40 anos. E agora, recente, eu fui para São Paulo e eu não sei andar em São Paulo. Para mim, uma negação andar em São Paulo. E eu desci na Barra Funda. Quando eu cheguei na Barra Funda, tinha que pegar um ônibus, só estava tudo certo. E minha filha me monitorando, né? Porque ela já sabe que eu sou atrapalhado, estava me monitorando. Então, desci do Uber, vou pegar o ônibus. O ônibus não é aqui, é do outro lado. Aí entrei naquela Barra Funda, que é um labirinto infernal, saí do outro lado. Quando eu chego do outro lado, não é que esse ônibus para, volta para o outro lado. Naquele momento, me bateu um desespero absurdo. E me veio à mente aquela criança com as mesmas sensações. E foi tão forte isso que eu não conseguia mais raciocinar a direção ali. A minha camisa molhou. Eu transpirei tanto. Eu acho que uma pessoa que estava lá, um guarda, ele percebeu e me levou até lá dentro, no lugar que era o guichê que eu tinha que procurar. Não era nem que eu estava no lugar errado, a informação é errada. E depois eu fiquei pensando nisso. Falei, puxa, com tanta coisa que você aprende, tantas pessoas que você ajuda, mas eu não consigo aplicar em mim. Então, isso é um efeito que um trauma causa. Um trauma não está relacionado a você saber ou não. É você ter condições. Houve uma lesão. Eu não estou dizendo que foi só esse episódio. Então, a forma que você é criado faz com que você seja exposto e uma criança acredita que o problema está nela. Então, você repete situações. Então, isso que aconteceu comigo retrata que qualquer pessoa, ela precisa identificar os seus traumas. Não é vergonhoso estar contando isso. Né? Não é vergonhoso você saber que você passou por uma situação ruim que gerou um comportamento ruim em você. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm em reconhecer que ela tem um trauma. Então, quando você não reconhece que tem um trauma, você vai repetir, vai fugir, você vai deixar de ir em lugares, vai deixar de fazer coisas por medo. O trauma, ele traz medo. E o medo te paralisa. O medo faz com que você não saia do seu lugar. Então, isso é algo que pode se definir bem os traumas que amputam. E muitas pessoas passam por isso e ela acredita que ela não é capaz, que ela não é boa o suficiente, porque ela está olhando só o agora. E ela não olha que ela é uma resposta de uma vida, né? Tudo que se passou ali. Verdade, Bob. Excelente, excelente. E eu gostei muito do que você falou,
sobre, às vezes, a pessoa ter vergonha de ter um trauma. Muitas pessoas, elas querem viver como se o trauma não estivesse lá. E isso causa muita dor. Causa muita dor. Você tentar viver como se você não tivesse o trauma. Às vezes, a gente tem que parar, como você falou agora, como você contou o seu relato, né? Olhar para o trauma, reconhecer ele na nossa vida e ver se existe alguma estratégia que a gente possa fazer para conviver com aquilo, quando existe, né? Mas é interessante que, como você trouxe, a amputação emocional. Existem membros, quando amputados, eles não vão crescer de volta, né? Você vai ter que montar uma estratégia para contornar a falta que aquilo ali faz na sua vida, né? Então, excelente. Muito bom, Edivaldão. Muito obrigado por estar trazendo essas informações para a gente. O pessoal no chat também está deixando seus agradecimentos. Pessoal, verdade, gostei. Estão deixando aí as suas expressões. E a gente está muito feliz de todos vocês que estão participando aqui com a gente. Deixem seus comentários, deixem aí os seus relatos de vida também. A sua vida, a sua história também é muito importante. Professor, a gente também vai falar um pouquinho sobre o próximo tema, né? Porque a gente falou sobre o trauma, falamos sobre quando tentamos viver sem ele, falamos sobre como o trauma ele pode, você deu até o seu exemplo próprio, afetar a nossa vida adulta, mesmo tendo acontecido há muitos anos atrás. E como é que a gente consegue uma superação de vida quando a gente tem os traumas, né? A gente falou que existem traumas e a gente não vai conseguir superar, foram amputações emocionais e aquilo ali não vai voltar a crescer. A gente vai ter que bolar uma estratégia ou com um profissional ali para nos ajudar nesse sentido. Mas existe alguma forma da gente trabalhar a nossa superação, mesmo diante de traumas, mesmo diante de dificuldades emocionais? É possível a gente superar essas coisas, seguir em frente? Até que porcentagem a gente pode conseguir seguir em frente, apesar de um trauma? Olha, 10%, 20%, 70%. Como é que fica essa questão aí? Fala pra gente da sua experiência. Olha, você ter o conceito correto, Juan, sobre o que é superação. Né? Alguns entendem que superação é você resolver o problema 100%. Não é. Se você for pegar lá no dicionário a palavra superação, é o ato de alcançar vitória sobre algo ou sobre alguém. O que é vitória, né? Aí você precisa entender o que significa uma vitória, o que significa superar algo. Ela vai estar ligada diretamente à superação, é você passar pelo seu problema com mais tranquilidade. Então, quando você consegue lidar com o seu problema com mais leveza e sabedoria, isso é uma superação. Não necessariamente você resolver o problema. O Augusto Cury, ele fala muito sobre a questão de você aprender a ressignificar as janelas da mente. Dá um outro significado. Então, tem coisas que você pode simplesmente, volta àquela questão, isso aqui eu não consigo mais que isso. E estou feliz de ter conseguido isso aqui. Né? Então, é você não criar expectativas além do que você pode fazer. É você saber que para você, neste aspecto, tem um limite. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu já coloquei o limite que para mim superar algumas dificuldades, só de ir já é. Já tem que comemorar. Fui e voltei, já estou no lucro. Olha só, eu fui e voltei, está ótimo. Já atingi a minha cota. Então, assim, a superação é você superar o estágio de paralisia, que o trauma te paralisa. Né? Você entender que você pode ser bom com o seu melhor e não com o que o outro faz. Você pode fazer bem feito até onde você chega.
E isso entra uma questão de respeito por si, pela tua história e pela do outro. Porque quando eu condeno alguém que tem um trauma, quando eu desaprovo, quando eu me enojo, quando eu deprecio alguém que tem um trauma, isso é um desrespeito muito grande com a história do outro. Então, tem coisas que para você não é problema, mas para o outro é. Então, aprender a respeitar o outro faz com que você aprenda a se respeitar. E você falou uma coisa que é uma das coisas mais importantes dentro da terapia. É fazer com que a pessoa perca a vergonha de ter um trauma. A vergonha de não saber algo ou não saber lidar. A pessoa que tem vergonha, ela arruma desculpas. Ela arruma desculpas, ela evita, ela arruma estratégias e ela não se trata. Então ela não pede ajuda porque ela tem vergonha. Então ela fica só. Então a pessoa pode ficar só no mundo dela, sem receber ajuda, sem receber auxílio, por vergonha. E muitas dessas podem desistir. Ela pode desistir de um comportamento, desistir de uma carreira, desistir de um relacionamento, ou desistir da vida, porque ela acredita que para ela não tem solução. Então, aprender a ouvir as pessoas, mas saber o que elas sentem sobre as coisas, isso faz total diferença na hora que você vai lidar com traumas. Isso que o Augusto Cury ele quis dizer sobre ressignificar. É você dar um novo significado. Né? Até falo muito essa questão. Uma pessoa, quando ela sofre um acidente, ela se torna deficiente. Até o momento em que ela descobre que ela não vai andar mais, isso gera nela muita tristeza, revolta, desespero. E a partir do momento que ela entende que ela não vai andar mais, aí vem a superação, onde você vê que ela quer uma cadeira mais ágil, ela começa a realizar atividades, porque ela entendeu que ela vai até ali. Mas dali para frente, ela pode caminhar de outra forma. Então, tem situações que, infelizmente, eu não vou conseguir resolver 100%. E eu preciso ter essa consciência. Né? E eu não devo julgar a outra pessoa porque ela não consegue. Então tem aquela questão que é até cruel, né? Onde já se vê a nutricionista é obesa. Como que uma nutricionista é obesa? Ou a pessoa que dá aula de educação física, ele não tem um corpo atlético. Existem N fatores. Tem pessoas que não conseguem. Não está relacionado a não saber ou não aplicar. Está relacionado a não conseguir. Diz muito sobre ela com ela. E isso não desmerece uma pessoa, o conhecimento que ela tem, a forma que ela ensina, porque ela não consegue aplicar na vida dela. Até acho generosidade. Né? A pessoa sabe que ela vai ser apontada, ela sabe que ela vai ser criticada e mesmo assim ela se dispõe a ensinar o outro. E no caso do terapeuta, todo psicanalista, todo terapeuta tem um pé lá na confusão, na sofrência. Então, são pessoas que se identificam porque já sofreu de alguma forma. E quando você sofre, sente na pele, você desenvolve sensibilidade. Então, você entende o que a pessoa quer te dizer, você sabe o que pergunta fazer, você se torna mais sensível. E, de certa forma, é isso que as pessoas procuram hoje. Não é terapia só. Pessoas que têm esse lado mais humanizado. Pessoas que, quando está com você, você sente que tem uma pessoa ali. Então, superar significa dar um passo à frente. Sair do congelamento. Né? Então, eu vou com medo, mas fui. Está ótimo. Já fui. Não consegui falar o meu nome, mas eu levantei. Então, você entender que superar dá um passo. E não precisa ser um passo longo, não precisa correr. Né? Você pega alguém que está fazendo uma reabilitação, um cadeirante, se ele der um passo, ele fica super feliz, mas ele não voltou a andar. Mas ele superou o estágio que ele estava.
emocionalmente nós temos que ter esse olhar também. Isso é generosidade emocional, que é o que falta hoje para as pessoas do modo geral. Verdade. E você falou algo também muito interessante sobre ter essa compaixão com a sua própria história. Às vezes a gente tem muita compaixão com a história do outro, né? Mas quando chega no momento da gente olhar para a nossa história, olhar com compaixão, olhar com misericórdia, olhar com carinho, olha, eu talvez não consiga chegar até ali por causa desse fator X, Y, Z, porque aconteceu isso. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa virada de chave, a gente não consegue olhar para a nossa história com o mesmo olhar que a gente olha para outros, né? Tem um psicólogo canadense muito bom, o Jordan Peterson, que ele fala uma frase muito interessante no livro dele. Ele fala assim: cuide de você, ou cuide de si mesmo, como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Cuide de si mesmo, como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Então, esse olhar de cuidado também é para nós, né? E muitas vezes, como você falou, a gente não consegue, né? Não consegue ter esse espelho, olhar para isso. Então, a gente falou aqui um pouco sobre amizades, falamos sobre traumas, falamos sobre superação. Estamos entrando agora no próximo tópico que vocês enviaram aqui para a gente, que é amor e relacionamentos, né? E aí a gente pega agora duas pessoas com essas cargas emocionais, pessoas que sofreram traumas, duas pessoas que têm uma história, duas pessoas agora que se unem num vínculo eterno, debaixo da mesma casa ali, vão passar a conviver e vão passar a olhar um para o trauma do outro, um para as expectativas que o outro tem, expectativas que às vezes vêm desde o seu processo de infância, desde toda a sua história. O que você acha, professor, diante de todas essas dificuldades emocionais que tanto o marido como a esposa vão carregar, como é que eles podem construir uma relação saudável, apesar dos traumas, não é? Não é tirando os traumas, mas com eles. O que você acha? Olha, se lidar com seus traumas já é difícil, imagina duas pessoas traumatizadas, né? O relacionamento é isso, é a junção de duas pessoas que cada um tem a sua história. E a grande maioria não teve nem estrutura para entrar no relacionamento, né? Então, isso que é o que nós observamos. A maioria das pessoas casadas há mais de 10, 20 anos, a estrutura que se tinha para entrar no relacionamento era uma estrutura muito rasa. E hoje, então, está cada vez mais difícil essa questão de relacionamento. Mas existem fatores, questões que elas vão ser, sempre vão funcionar. Uma das coisas que você deve identificar quando um relacionamento é saudável para você, isso não se aplica só ao casamento. Isso se aplica também à amizade. Nós não podemos cometer o erro de se basear apenas no que eu sinto pela pessoa. Isso é um erro, você basear o relacionamento, quando é saudável, baseado no meu sentimento. Ah, eu amo essa pessoa, o que eu sinto, mas eu preciso entender o que essa pessoa me faz sentir sobre mim. Então, nós estamos falando aqui de relacionamento saudável, né? Então, assim, o que eu sinto por ela pode ser amor, pode ser empatia, pode ser os melhores sentimentos. Mas o que essa pessoa desperta de sentimento em relação à minha pessoa? Sou eu comigo. Então, quando eu estou perto dessa pessoa, eu quero me cuidar? Quando eu estou perto dessa pessoa, eu me sinto feliz, eu me sinto protegido? Qual é o sentimento que essa pessoa, aí você descobre qual relacionamento é saudável, né? Porque se eu estou perto da pessoa, eu fico com medo de errar, eu fico nervoso, eu fico agitado.
Então é importante você entender que esse relacionamento não está saudável. E isso serve para os dois lados. Será que quando eu estou perto da pessoa, o que eu desperto nela? Qual é o sentimento que eu desperto nela? Outro dia, conversando com o paciente, e ele disse o seguinte, né? Ele falou assim, nossa, eu sou um marido bom, eu faço o melhor, eu não deixo faltar nada. Tal, contou toda aquela história do ponto de vista dele. Aí eu fiz essa pergunta, quando a sua esposa está perto de você, o que você acha que ela sente? Você acha que ela sente que ela está segura, ela está protegida, ela fica super feliz? Ou você acha que ela sente um pouco de medo, ela fica tensa? Ele falou, ixi, agora você me pegou. Eu acho que a minha esposa tem um pouco de medo. Então, é sobre isso a questão do o que está envolvido o amor. Porque o amor, ele se certificar de que seu amor, ele não é baseado apenas na sua ótica. O amor envolve não só você fazer o que é certo. Alguns acham que amor é fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Ah, eu faço o meu melhor, eu faço o que eu posso, mas o problema pode não estar em você. O problema pode estar na necessidade do outro. Então, o amor, ele faz com que você se desdobre pelo outro. O amor é generoso. Então, como seria isso? Eu estou dando uma aula e eu estou usando na escola que me contratou a letra padrão. É o tamanho padrão para dar aula. Eu estou fazendo já o que é certo. Mas dentro da sala de aula tem um aluno que tem dificuldade de visão. Mesmo eu já estando fazendo o que é certo, eu posso aumentar a letra. Isso é amor. Eu fazer algo além do que é a minha obrigação, porque aquela pessoa precisa. Então, o amor envolve você fazer algo não só porque você está errado ou certo. É você entender o que a pessoa precisa mais. Isso envolve você se desdobrar. Teve um caso também que eu atendi que foi interessante, que ele disse assim, a minha esposa, ela me cobra muito elogio, mas eu já elogio ela, a hora que eu levanto, a hora que eu chego, a hora que eu saio. Mas ela precisa de mais? O que você está fazendo está excelente, você elogia muito ela. Do meu ponto de vista, até demais. Mas não é o meu ponto de vista, é o dela. Se ela precisa de mais, o amor está aí. O amor está em você fazer o que o outro precisa. Só que existe um detalhe muito grande, né? Você não pode esperar que a outra pessoa ela adivinhe quais são as suas necessidades. Né? Principalmente quem é mulher que está ouvindo essa live, a mulher fala assim, mas meu marido não percebe? Não. Ele não percebe, ele é tapado mesmo. O homem não tem essa percepção. Precisa desenhar para ele. Né? Então, tem coisas que você tem que expressar para a pessoa. Isso, para mim, é importante. Porque quando você faz cara feia, você emburra, isso não ajuda em nada no relacionamento. Isso não ajuda em nada dentro de um relacionamento. Então, o que ajuda? Você expressar os seus sentimentos. Então, para que uma relação seja saudável, é importante que ambos conheçam os sentimentos um do outro. E não se preocupar quem está certo ou quem está errado. Tem uma frase que diz assim, né? Eu não estou preocupado se eu tenho razão. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Então não é só se você está certo. Mas então, a questão não é essa. A questão é o que a outra pessoa precisa. E relacionamento envolve isso. Se aplica tanto no familiar, amizade, marido e mulher, e assim por diante. É verdade, excelente. Muito bom, muito bom. Reconhecer o outro, né? Reconhecer a diferença, né, Edmundo? Marido e mulher, homem e mulher, têm necessidades diferentes, reconhecer o diferente, e aí dentro desse reconhecimento, trabalhar naquilo que precisa, né? Muito bom, excelente.
E trazendo essa questão, a gente trouxe um pouco do relacionamento, e, claro, com o casamento geralmente vem também os filhos, né? Filhos que já nascem num ambiente já pré-estabelecido, né? Ali o pai, a mãe, com as suas questões, com a sua forma de resolver essas questões, com o seu, a sua singularidade como família, né? A sua singularidade como casal. E agora vem os filhos. Como é que é possível, mesmo com os traumas, né? A gente viu ali algumas formas de encaixar ali as personalidades diferentes, mesmo com traumas, mesmo com histórias diferentes. Como é que isso pode se estender para os filhos, né? Como é que pais que mesmo passaram por dificuldades, amputações emocionais, desafios existenciais, dores, sofrimentos existenciais, como é que eles podem agora criar um lar para seus filhos que seja saudável, que seja leve, um lar onde os filhos possam se sentir amados, possam se sentir seguros, possa ser um lar emocionalmente equilibrado. É possível, Oswaldo? Olha, Juan, uma das coisas que os pais, que tem acontecido muito hoje, é bombardeio de informações, né? Nós estamos vivendo numa geração em que as crianças estão sendo bombardeadas como nunca foram. Pela primeira vez na história, crianças estão recebendo informações com 4, 5 anos, 3 anos, e nunca aconteceu isso. Então, nós não sabemos qual é o efeito psicológico que isso vai gerar nessas crianças. Então, são crianças que elas necessitam que os pais apliquem o que nós temos certeza que funciona. Porque o que não funciona, nós não podemos usar nossos filhos como cobaia. Nós não podemos fazer testes. Então, tem coisas que funcionam. Criança precisa de limites, né? Esses limites envolvem o papel do pai e o papel da mãe. Ambos têm que cada um cumprir o seu papel. O papel da mãe é diferente do papel do pai. Nós não estamos aqui questionando a mãe que tem que fazer a dupla jornada porque ela não tem o pai, não tem o marido, ela cria sozinha, ela faz o papel de pai e mãe. Esse não é o modelo ideal, porque a criança precisa. Ela faz isso por necessidade. Ela tem que fazer. Mas tem características que a criança ela precisa aprender com o pai e com a mãe. Quando a criança não tem o modelo do pai em casa, ele precisa se espelhar no outro modelo. Ou um avô, ou um tio, ou alguém que assuma esse papel. E o limite, ele é necessário para o equilíbrio da criança. E uma das coisas que é importante os pais entenderem, uma das dicas, né, como limite, é os pais saberem que a criança precisa enxergar que a autoridade no lar são eles. Eles são a autoridade. Então, quando um pai ou quando uma mãe passa essa autoridade para os filhos, ele está criando inconscientemente um filho inseguro. O que é passar a autoridade? Dar decisões para os filhos resolverem, desabafar com o filho, desabafar com a criança. O pai, eu quero ser a mãe, ou o pai, eu quero ser o amigo do meu filho. Não, o amigo ele já tem, ele vai arrumar lá fora. Você não tem que... Se você for amigo, quem que vai ser o pai? Quem que vai ser a mãe? Né? Alguém tem que fazer esse papel de pai e mãe. Então, o papel da mãe e do pai não é o papel de ser amiguinho. O filho às vezes vai te odiar, e tá tudo certo, ele vai te odiar, porque é você que vai pôr o limite. Né? Mas ele vai entender isso depois. Então, uma criança, quando se fala de limite, não estou falando de se espancar, de bater, é mostrar autoridade. Então, tem uma profissional dessa área, a doutora Ivana Jagueri, que ela é especialista em maternidade consciente, ela é bem criticada por isso, por algumas falas dela, mas eu acho muito prática e muito real. Uma das coisas que ela fala, quando você vai ensinar uma criança, quando você dá uma ordem para uma criança, ela tem que entender que ela não tem que questionar. Porque se você fica explicando para ela o porquê que ela tem que fazer, essa criança, ela entende que ela está fazendo porque ela concordou.
E ela não tem idade para concordar, ela tem idade para obedecer, ela não tem que questionar, porque o dia que ela entender, não vai precisar alguém mandar. Então são coisas bobas, né? Você vai tomar banho agora. Por quê? Porque eu estou falando para você tomar banho. Você vai levar essa roupa para o colégio. Por quê? Porque eu estou falando para você levar. Não vou te dar explicação, você não vai dar explicação para essa criança. Um erro grave, a criança abrir as gavetas e escolher a roupa que ela vai pôr. Ela não pode ter essa autonomia, porque ela precisa aprender que existem limites e que ela tem que andar dentro dos limites. Ah, mas professora, eu não vou ensinar a meu filho a ter gosto, a ter liberdade. Coloque 10 peças em cima da mesa e fala para ela escolher uma das 10. Ela está escolhendo, mas dentro da que você colocou. Então, dentro dessa linha de você criar crianças como crianças e não mini adultos. Então, tem pessoas que não quer criança, quer adultos, né? Ele não quer uma criança, ele quer um mini adulto, que ele não quer que faz birra, não quer que faz bagunça, ele não quer que a criança chora. Então, assim, você não gosta de criança, você gosta de adulto. Então, não deveria ter tido uma criança. A criança faz essas coisas. E uma das áreas que entra aqui da parte emocional, quando você dá uma ordem, não vede a criança de ter emoção. Então, você vai tomar banho agora. Por quê? Porque eu estou falando para você tomar banho. Aí a criança quer chorar, deixa chorar, tá tudo bem. Ele está se expressando. Filho, tá tudo bem, pode chorar. É assim mesmo, também já me disse, mas vai tomar banho. Você vai chorar, mas vai tomar banho. Pode chorar à vontade, tomando banho. Então, limites, colocar regras. Esse é um princípio que nós vamos levar para a vida e vai evitar os grandes traumas, né? A Freud, ele dizia o seguinte, que recordar, repetir e elaborar são 3 fatores que são a base para você se tornar um adulto maduro. Então, quando você recorda o que você vivenciou, você consegue refletir em coisas que foram feitas erradas e você consegue elaborar qual é a forma correta de se agir. Pais que não recordam o que ele viveu, ele não consegue elaborar e ele vai repetir comportamento. Ele vai criar os filhos da forma que ele foi criado. E o mais sério, a maior dificuldade que eu encontro hoje atendendo adultos é justamente essa questão de poder falar dos pais dele. Os adultos têm traumas, não querem lembrar do passado para não condenar os pais. E aí o que ele faz? Ele não relembra. Então, se ele não lembra do que aconteceu com ele, ele não elabora e ele não vai refletir, não vai elaborar um comportamento novo, ele vai só repetir. Então, a maior dificuldade que eu tenho é falar do pai do paciente. Olha, mas teu pai errou nisso. Não, mas meu pai fazia o que... Não estou falando mal do teu pai. Teu pai pode ser maravilhoso, mas nisso ele errou. Então, poder lidar com os erros dos nossos pais talvez seja o segredo para você criar bons filhos hoje. Né? Recente, o paciente me disse algo assim, eu apanhei bastante, isso não me atrapalhou em nada, eu me tornei uma pessoa de postura, de caráter. Olha, você se tornou uma pessoa de postura, de caráter, porque provavelmente os seus pais têm valores, te ensinou postura e caráter, mas não foi quando eles te espancaram. Esse foi o momento que eles erraram, não foi o momento que eles acertaram. Então, poder olhar para os meus pais e olhar e falar assim, puxa vida, meus pais erraram nisso, isso estava totalmente errado, era o melhor que eles podiam, tá tudo bem, era o que eles tinham para fazer, o que eles tinham para oferecer, ok, eu vou pegar o que eles me deram de bom, e aquilo que eles não conseguiram, eu vou substituir por outra coisa, que seja correta. Então, esse ponto de vista, ele pode fazer total diferença. Saber que o pai tem um papel e a mãe tem outro. O pai, ele produz testosterona, o pai é mais firme, o pai tem mais rigidez, a mãe é progesterona. A criança saiu de dentro dela.
Então é lógico que a mãe vai ser mais apegada que a criança, porque é parte dela, o pai pegou pronto. Então a mãe, ela vai ter uma coisa de querer proteger, mas ela não pode ficar com o pai, olha, não fala desse jeito com meu filho. Não fala assim, deixa o pai falar. Não deixa agredir, mas deixa o pai ser mais firme. Depois você vai lá e acolhe a criança. Porque senão a criança vai ter duas mães. A criança vai ter duas mães. Então, muitos pais estão sendo podados de serem pais. Né? De ter esse papel de mais força, mais segurança, de transmitir isso para os filhos. É lógico que nada vai justificar espancar, agredir, ofender. Isso aí são extremos. Mas o pai precisa transmitir essa firmeza, até para que a mãe fique mais tranquila, né? Em cuidar da parte emocional. E até conversando esses dias com uma mãe, eu falei para ela assim, olha, seu filho precisa mais do pai. Ela falou assim, mas meu marido trabalha. E tudo bem, eu entendo você. Mas o seu filho precisa mais do pai. Ele precisa que a parte emocional, ele converse com o pai. Ela falou, mas Edivaldo, o meu marido, ele não sabe conversar assim, ele não tem muita coisa para falar, ele vai lá e fica quieto. Eu falei, então, o seu filho está aprendendo como que o homem faz, o homem é assim. Porque quem fala muito, quem tem muita explicação, é a mulher. Então, o teu filho precisa aprender que mesmo o pai dele, que é um homem bem-sucedido, tem assuntos que ele não sabe lidar, que ele não sabe. Ele só vai olhar, e aí, filho, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Qualquer coisa, o pai está aqui. Pronto, esse é o papel do pai dele, naquele momento. Então, o menino vai entender, puxa, ser homem não é saber tudo igual minha mãe. Tem coisas que eu não vou conseguir mesmo, e está tudo certo. Então, esses papéis precisam ficar bem definidos dentro da estrutura familiar. E isso é o princípio que vai ajudar você a ter uma criação mais segura. Aí entra aquela questão, mas você fez com a tua filha isso? Não fiz. Muitas coisas eu aprendi depois, muitas coisas eu falhei, muitas coisas eu deveria ter feito de outra forma, mas isso não faz com que não tenha dado uma educação para ela, na qual ela tenha se tornado uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Agora, o que eu procuro fazer hoje, né, tendo uma filha que já é adulta, já casada, o que eu tento fazer? Mostrar para ela que ser pai não é ser perfeito. Então, quando ela conta, nossa, pai, você falhou muito comigo nisso. Isso é só o começo que você viu. Tem muitas outras coisas que eu falhei. E que bom que você está vendo. Então, desmistificar esse papel de que pais são perfeitos. Isso é um erro gravíssimo que nós cometemos. Né? Então, os filhos têm que entender que nós fazemos o melhor, nós amamos eles com o nosso melhor. Mas não significa que é o melhor para eles naquele momento. Pode ser que não seja, e eles tendo essa consciência, eles que lutem e procurem o que é melhor de uma outra forma. Isso sim é um crescimento saudável. Excelente, muito bom, muito bom. Então, hoje a gente falou sobre vários temas aqui nessa super live com o Edivaldo Dias. Falamos sobre amizade, falamos sobre traumas, superação, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre criação de filhos, falamos sobre referências para os profissionais que estão começando nessa caminhada. E foi incrível, né? A gente tirou aqui que quando a gente domina o nosso passado, quando a gente entende a nossa história, quando a gente olha para ela com carinho, a gente pode transformar o nosso futuro, podemos montar estratégias para seguir em frente, se superar e estar mais perto das coisas que desejamos. A gente agradece demais o Edivaldo e o Edivaldo tem um instituto, o Instituto de Reflexologia Edivaldo Dias, acompanha ele nas redes sociais, está saindo lá curso novo, tem sempre novidade, então segue ele nas redes sociais, se você ainda não segue,
Se inscreva também aqui no canal, no perfil, para você não perder nada. Edivaldo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos dar essa honra de compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua experiência. Foi incrível. Muito obrigado, como sempre, né, meu amigo? É um prazer a gente bater um bate-papo, né? Poder compartilhar essa troca de informações, a vivência, a experiência como profissional, como pai, como... Nós fazemos todos os papéis de alguma forma. E poder falar sobre o assunto de uma forma simples, direta, né? Eu acho que isso todos deveríamos fazer ao longo da vida. Eu tenho pessoas no meu consultório que eu já atendo há quase 20 anos. Então, assim, eu tenho um carinho imenso e são pessoas que eu passo mais tempo com elas do que com membros da família. Né? E você descobre o valor que isso tem na vida, é você fazer parte da história do outro e permitir que o outro faça parte da sua. Que você recebe esse carinho também. E isso tem que se estender não só no consultório, mas para a vida, né? Tirar tempo para ouvir as pessoas. E se certificar de que a pessoa está se sentindo ouvida. Então, para mim, é um prazer ter essa profissão, ter esse trabalho e poder estar participando de uma conversa como essa aqui. Eu agradeço de coração aí a sua condução. Nada, é um prazer a gente poder aproveitar da sua experiência, da sua amizade, do seu companheirismo, da sua presença. Muito obrigado. Nos presenteou hoje com essa live, Jordão. A minha filha já mandou aqui para mim. Minha filha mandou para mim aqui, ó, mensagem que a live está muito comprida. Viu como é? Para essa live. Já estamos terminando, fica tranquilo. Já estamos terminando. Eu queria agradecer também o pessoal do chat, que mandou várias mensagens. A gente não vai conseguir ler todo mundo, mas muito obrigado às expressões aí. Todo mundo elogiando. A gente vai repetir. Vamos fazer outra pelo YouTube. Então, todo mundo que está aqui, a gente vai estar planejando uma outra aí pelo YouTube. Fiquem tranquilos, tem muita coisa boa para vocês que a gente está preparando. Um beijo no coração de todos, Edvaldão. Obrigado. Fiquem firmes, fiquem fortes. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau, Edvaldão. Obrigado. Um abraço, Ivan. Obrigado, pessoal.